texto que nós vamos meditar hoje, então, nesta manhã, está lá em Crônicas, né? 2 Crônicas, no capítulo 36, o verso 15 e o verso 16. Convido você a abrir a sua Bíblia. O texto da palavra do Senhor nos diz o seguinte: o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Meus irmãos, há um momento em nossa vida que esse texto ele pode se cumprir ou na nossa vida de forma individual ou na nossa vida de forma coletiva. Se você observou bem o texto, Deus disse que chegaria um momento em que não havia mais remédio algum para o povo de Israel. A vontade de Deus em estabelecer uma nação, propriamente dito, era principalmente para que o Messias, Jesus, o Salvador, viesse através de uma linhagem, né, que tivesse ali com o conhecimento de Deus, que fosse uma nação preparada por Deus para poder receber o mundo. Esse foi o maior e o principal objetivo de Deus em estabelecer uma nação. E o segundo objetivo, assim eu acredito, tem mais, é claro, igual eu disse, mas o segundo objetivo é que essa nação de Israel fosse o exemplo para as outras nações. Os povos pagãos, eles precisavam observar, olhar, ver a mensagem, ver a diferença naquele povo e sentir o interesse em conhecer aquela mensagem. Esse foi o sonho de Deus para o seu povo. E você sabe que quando o povo de Deus começou ali com a monarquia, né, tendo os reis, os monarcas, o sonho de Deus quase deu certo por um tempo. Durante 120 anos, pelo menos 3 reis, né, dominaram Israel, as 12 tribos conjuntas. O povo de Deus era formado por 12 tribos. Nós sabemos que o reinado de Saul não foi assim tão grandes coisas, mas o reinado de Davi e o reinado de Salomão, praticamente, quase o sonho de Deus deu certo. Vocês lembram, meus irmãos, o que aconteceu? No reinado de Salomão, a glória do povo de Israel era tão grande, que pessoas vinham de outras nações, chegavam, observavam. Vocês lembram o caso da rainha de Sabá? Ela chegou, fez uma visita a Salomão e falou assim: nossa, é maior do que eu ouvi falar. A sabedoria do rei, a riqueza, a prosperidade do povo, o Deus que vocês servem. E aí aquela mulher ficou admirada, várias pessoas de outros reinos também vinham até a nação e parecia que o plano de Deus tinha dado certo. Mas devido aos altos impostos que Salomão cobrava, das fortunas, né, que ele gastava com construções, com as suas tropas, né, militares, e aí isso trouxe um custo para a nação. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume o trono de Israel, e aí as pessoas vêm até ele para poder pedir para que ele amenizasse um pouco ali os impostos, né, e o fardo pesado que estava sobre o povo. E aí ele tomou o conselho dos jovens, e aí você sabe da história. O povo de Deus, pela primeira vez, se tornou um povo dividido. As 12 tribos já não estavam mais unificadas. 10 tribos se alojaram ao norte do país, lideradas por Jeroboão, uma espécie de um homem ali que causou uma rebelião também no povo. Ele instigou isso. Então ele liderou essas 10 tribos e subiu para o norte do país. Elas ficaram ao norte, conhecidas como Reino de Israel. E no Reino do Sul sobrou 2 tribos, Judá e Benjamim. É dessa linhagem aí que veio o Messias. Então, nós temos agora 2 capitais para o povo de Deus. Em Samaria, que é a capital do Reino do Norte, foi ali onde Jeroboão construiu um templo, uma adoração a deuses pagãos, até bezerro de ouro ele mandou construir. Temendo que o povo descesse a Jerusalém para adorar lá, ele falou: não, vamos instituir aqui uma adoração aqui em Israel em si. Então esse reino ficou com a capital em Samaria. E embaixo, no Reino do Sul, ficou Jerusalém com o Templo de Salomão. Mas ambos os 2 reinos, tanto Judá no sul e Israel no norte, foram advertidas pelo Senhor. Ambos os reinos.
E não era da vontade de Deus que isso que nós vamos estudar aqui agora acontecesse com o seu povo. Não era. Não era da vontade de Deus. Deus enviou profetas para o reino do sul. Nós podemos citar alguns aqui: Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Abacuque, Sofonias, Miqueias. Mas Deus também enviou profetas para o reino do norte. Nós temos a presença de Elias, Eliseu, Amós, Oséias, entre outros profetas. E o que a gente percebe é que ambos os reinos rejeitaram as advertências do Senhor. Não era da vontade de Deus, meus irmãos, que isso que se cumpriu na história acontecesse. E nós vamos estudar aqui que pelo menos 3 vezes isso aconteceu com o povo de Deus. Uma vez com o reino do norte, reino de Israel, e 2 vezes com o reino do sul. Será que essa profecia não vai se cumprir uma 4ª vez? Essa é a pergunta que eu já faço de antemão para vocês, e nós vamos acompanhar aqui. Mas Deus tinha advertido sobre os acontecimentos para o seu povo. Quando Deus, ali, através de Moisés, ele deu bênçãos e maldições, né? Ele deu bênçãos e maldições para o povo, caso eles obedecessem e desobedecessem. Aqui no texto de Deuteronômio, capítulo 28, Deus deu a seguinte informação para o seu povo, através de Moisés: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. E quanta mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem do seu regaço, e contra o seu filho e contra a sua filha. E isto por causa das suas parcas, que saírem de dentro de seus pés, e para com os seus filhos que tiver, porque os comerás às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Não sei se você prestou atenção no texto, eu gostaria que todos prestassem bastante atenção na mensagem. Deus advertiu o povo: se vocês desobedecerem, eu vou fazer com que, ou vou permitir, melhor dizendo, com que uma nação venha, faça um cerco sobre vocês, e vocês vão ficar com tanta fome que as mulheres vão comer os próprios filhos. Irmãos, eu preciso fazer uma pergunta para a gente continuar o sermão. Quantos acreditam que esse texto aqui realmente foi inspirado por Deus? Levanta a mão. Deuteronômio capítulo 28. Todos acreditam? Todos acreditamos, né? Eu precisava fazer essa pergunta. Deus enviou então os mensagens para o povo de Israel no Reino do Norte. E olha que coisa interessante que aconteceu aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nosso segundo texto aqui desta manhã. Veja que coisa interessante que aconteceu aqui, queridos. Presta muita atenção. O texto está em 2 Reis, no capítulo 6, no verso 24. Nós vamos ler até o verso 29. E o texto diz assim: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, subiu e cercou a Samaria. Eis que a sitiaram. Houve grande fome em Samaria, a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. E o texto continua: passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: o que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá o teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. A mensagem foi dada. Deus advertiu o povo. O povo conhecia a lei, o povo conhecia a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés. E mesmo assim, começaram a adorar tudo quanto é tipo de lixo de porcaria. Baal, bezerro de ouro, Astarote, Quemos, tudo quanto é tipo de lixo. E aí não houve mais remédio nenhum, meus irmãos. Não houve mais remédio. Como nós lemos aqui no primeiro texto dessa manhã. Você viu ali, você observou o texto
Então, o rei da Síria, Ben-Hadad, o que ele fez? Ele fez um cerco na cidade de Samaria. E interessante é que isso era uma prática de muitos comandantes, generais da antiguidade. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar de Júlio César, né, ali de Roma. Você já deve ter ouvido falar de Alexandre o Grande também. Esses homens, nem sempre eles usavam as forças bélicas para derrotar um povo, porque causava um desgaste muito grande. Qual que era uma estratégia simples, mais fácil e que venceria o inimigo de forma mais fácil? Era fazer um cerco. Por quê? Quando você fazia um cerco na cidade, você impedia que entrasse e saísse alimento da cidade. E aí as pessoas de dentro da cidade, chegaria um momento que elas teriam que se render. Foi assim que Júlio César conquistou muitas terras para o Império Romano depois que se tornou um império. Na época de Júlio César ainda não era um império. Foi assim que Alexandre o Grande conquistou quase todo o mundo antigo daquela época. Nem sempre esses homens generais usavam forças bélicas. E aí Ben-Hadad, o rei da Síria, ele fez um cerco na cidade. Houve uma fome em Samaria tão grande, meus irmãos, que vocês observaram o texto. As mulheres começaram a comer os próprios filhos, elas fizeram tratos umas com as outras. Olha, hoje nós vamos comer o meu, amanhã a gente come o seu, para que nós não morramos. O povo de Deus começou a comer a cabeça de jumento, um animal que era imundo, de acordo com a lei de Levítico, capítulo 11. E ali, se você observou ainda no texto, as pessoas começaram até a comer esterco de pombos. É quase que inacreditável, né? Por isso que eu perguntei se vocês acreditavam nesse texto, se esse texto foi realmente inspirado por Deus. É quase que inacreditável, meus irmãos. Uma pessoa em sã consciência ir ali, revirar ali esterco de pombos, de animais, comer animais imundos, cabeça, né? E chegar a comer os próprios filhos. É quase que inacreditável. Mas veja bem, meus queridos, presta muita atenção. Veja bem. Adiantou alguma coisa um líder nessa hora? Nada, porque a mulher chegou para o rei e falou: olha, resolva o meu caso, porque a mulher, nós comemos o meu filho hoje, na hora que a gente foi comer o dela, ela escondeu o filho. Adiantou alguma coisa um líder? Nessa hora, nada. De onde eu vou te acudir? Da eira ou do lagar? Do trigo ou do vinho? Não tem nada para comer. Se o Senhor não te acode, quem dirá eu? E a fome foi tanta, meus irmãos, que as mulheres combinaram umas com as outras para comer os seus próprios filhos. E isso não aconteceu só no reino de Samaria. Você sabe que depois Samaria caiu, né, foi derrotada no ano 722, né, do cerco que demorou, um outro cerco que demorou 3 anos, e o reino de Israel foi varrido do mapa. Só sobrou as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Só sobrou as 2 tribos do sul. E a mensagem foi dada também para as 2 tribos do sul. Se vocês não obedecerem ao Senhor nosso Deus, calamidades e destruições vão vir sobre a vossa posteridade. E aí a mensagem foi dada. O profeta Jeremias foi advertido por Deus para poder mandar uma mensagem ao povo. A mensagem de Jeremias, meus irmãos, era uma mensagem boa, confortável? Não. Porque a mensagem de Deus, ela sempre ela causa em nós um impacto muito grande, que tem que haver mudança. Era mais fácil para as pessoas da época aceitarem a mensagem dos falsos profetas do que a mensagem do servo de Deus. E quando a gente vai aqui para Jeremias no capítulo 25, aqui em Jeremias capítulo 25, verso 9 e também no verso 11, Deus advertiu o povo através dessas palavras. Presta muita atenção. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Deus chama Nabucodonosor de meu servo, era um rei pagão. E os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor. E eu os destruirei totalmente e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Essa foi a mensagem, meus irmãos. Na medida que Deus enviava uma mensagem, usava um servo dele, a profetisa Hulda profetizou a destruição de Jerusalém.
Jeremias estava profetizando a destruição de Jerusalém, Ezequiel estava profetizando, mas o povo preferiu ouvir os falsos profetas. Porque quando Deus levantava um profeta verdadeiro, o que Satanás fazia? Levantava um falso. Esse negócio de falsos profetas, meus irmãos, não é do nosso tempo aqui. Tem gente que acha que é só do nosso tempo, mas não é. Na antiguidade já haviam falsos profetas, já existiam falsos profetas. Na medida que Deus levantava um servo dele para dar uma mensagem, Satanás enviava falsos profetas para falar com o povo: não, isso nunca vai acontecer. Isso não vai acontecer. O que Jeremias está dizendo, olha aqui o texto de Miqueias, no capítulo 3, do verso 9 até o verso 11, presta muita atenção. O texto nos diz o seguinte: ouve agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo, ou seja, o povo não gostava do que era justo, e perverteis tudo o que é direito, edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças, olha, o problema aqui estava na liderança do povo, porque os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse. Tinham pastores hipócritas aqui no meio do povo? Tinham líderes hipócritas, avarentos, mentirosos, que se aproveitavam aqui da ignorância do povo. E os seus profetas, olha, continua, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Pode ler aí depois da sua casa, com o tempo. Nós não vamos ler aqui por causa do tempo, mas Jeremias capítulo 28. Ali Jeremias estava tendo um embate com um falso profeta. Jeremias estava advertindo o povo: se vocês não se arrependerem, porque era o objetivo de Deus, irmãos, em segunda instância, porque em primeira instância não era o objetivo de Deus destruir a nação, mas em segunda instância, já que o povo desobedecia às vozes dos profetas, Deus iria usar quem para poder punir aquele povo com instrumento de justiça? A Babilônia, não é? A Babilônia, porque Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Era um instrumento de justiça de Deus, a Babilônia vir até Jerusalém e levar o povo cativo. Eles tinham que ficar lá 70 anos cativos. E essa mensagem era fácil de aceitar? Não, porque tinha que haver o quê? Mudança. Tinha que haver mudança. As pessoas tinham que se submeter ao Império Babilônico. E aí no capítulo 28 de Jeremias, Satanás, usando um profeta ali, um falso profeta chamado Ananias, você sabe, né? Nabucodonosor invadiu Jerusalém por quantas vezes? 3 vezes, não foi? No ano 605, 597 e 586. 586 foi a destruição do templo e da cidade. Mas entre o ano 605, que foi a primeira invasão, e 597, que foi a segunda, nesse período, Jeremias estava profetizando que se eles não arrependessem, Nabucodonosor viria e destruiria a cidade, e aí Ananias falava assim: não precisa de acreditar nisso. Ele falava: assim diz o Senhor Deus, dentro de 2 anos eu voltarei a trazer todos os utensílios que foram levados do templo lá para Babilônia. Porque Nabucodonosor, na primeira invasão dele, levou os utensílios do templo lá para Babilônia. Foi com esses utensílios que Beltesazar fez aquela festa lá e tomou aquelas bebidas com as suas concubinas, com aqueles 1000 que estavam lá na festa. Aí o falso profeta falava assim: isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Dentro de 2 anos, Deus vai fazer com que os utensílios voltem aqui para Jerusalém. E aí qual mensagem que se cumpriu, meus irmãos? Tinha uma pessoa falando em nome de Deus, mas tinha também uma outra pessoa falando em nome de Deus. E aqui em Jeremias, no capítulo 52, no verso 4 até o verso 6, diz assim: sucedeu que em o 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, e não havia o quê, queridos? E não havia pão para o povo da terra. Essa foi a mensagem. Nabucodonosor fez a mesma estratégia que Ben-Hadad. Ele cercou a cidade,
E aí a fome foi tanta, meus irmãos, que aconteceu de novo a mesma profecia. Se cumpriu de novo a mesma palavra. O povo de Deus, olha só, nós estamos aqui no ano 586. Não estava tão distante assim, que o reino do norte foi destruído no ano 722. Eles já tinham visto o que tinha acontecido com o povo do reino do norte, e mesmo assim preferiram o quê? Desobedecer a palavra de Deus. Nabucodonosor fez um cerco, não havia mais pão, não havia mais comida, porque nada entrava e saía da cidade de Jerusalém. E aí Jeremias vai escrever a destruição e as desgraças que sobreveio ao povo. No livro de Lamentações, tem pessoas, meus irmãos, que equivocadamente chamam Jeremias de o profeta chorão. Eu não gosto disso, eu não gosto dessa frase. Na verdade, Jeremias estava escrevendo as desgraças que tinham sobrevindo àquela cidade. Ele estava demonstrando ali o amor que ele tinha pela cidade, pelo povo. E aí tem pessoas, tem teólogos aí, não, Jeremias é o profeta chorão. Aqui em Lamentações, no capítulo 4, do verso 9 até o verso 10, Jeremias relatou as seguintes palavras: os mortos à espada foram mais felizes dos que os mortos à fome. Ou seja, era melhor morrer pela espada. Por quê? Porque estes morreram lentamente, ou seja, os que estavam morrendo por fome estavam morrendo o quê? Lentamente. Pela falta dos frutos dos campos. Muita atenção aqui agora. As mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos, e estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. E o que aconteceu ali então, meus queridos? As mulheres, de novo, fizeram o quê? Cozeram seus filhos. Por quê? Porque não tinha mais alimento. Meus irmãos, eu vejo pessoas pegando aquele texto ali de Isaías 49, verso 15. Os irmãos sabem o que está escrito lá em Isaías 49, verso 15? Está aquela profecia ali muito bonita. Deus falando que pode, porventura, uma mãe esquecer do seu filho. Deus estava querendo comparar ali que o amor mais próximo aqui nessa terra, mais próximo de Deus aqui nessa terra, é o amor de quem? O amor de uma mãe. Era Deus comparando, pode uma mãe se esquecer? Porque é difícil de uma mãe se esquecer de um filho. Todavia, se isso acontecer, eu não vou esquecer do meu povo. Mas nesse tempo, meus irmãos, as mulheres se esqueceram dos seus filhos, cozeram seus filhos mais uma vez. Você já... Irmãos, raciocina comigo aqui agora. Nós estamos aqui assistindo a mensagem, sentados aqui de forma organizada, felizes até, né? Todos nós aqui, eu acredito que temos nossos problemas no cotidiano, mas nós estamos felizes. Meus irmãos, nós só estamos aqui sentados de forma comportada, ou daqui a pouco nós vamos sentar numa mesa de forma comportada para poder receber um alimento, porque nós não estamos passando fome. Por isso que nós estamos aqui. Ó. Se nós tivéssemos, por exemplo, 15 dias, 20 dias sem comer nada, talvez, quem sabe, ali bebendo um copo de água, e um irmão chamasse a gente para almoçar numa casa, vocês acham que a gente teria paciência para esperar o alimento? Não, come você primeiro, deixa eu pegar, não, pega depois, eu pego. Você acha que a gente ia fazer isso? Nós iríamos nos degladiar uns aos outros aqui? Nós iríamos matar uns aos outros? As mulheres, a fome foi tanta, meus irmãos, que as mulheres cozeram seus próprios filhos. Se cumpriu por uma segunda vez, meus queridos. Tinha se cumprido no Reino do Norte. Deus tinha advertido o povo. Deus advertiu o povo de Judá também. Vai acontecer com vocês igual aconteceu com o Reino do Norte. E os falsos profetas enviados por Satanás falavam assim: isso nunca vai acontecer. Nós somos o povo de Deus. Aqui, Deus vai destruir o templo? Nunca que isso vai acontecer. Nós somos o povo de Deus. Você viu o que os falsos profetas falavam ali? Miqueias disse: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal vai nos sobrevir. E sabe o que aconteceu, meus queridos? Porque o povo era para ter se rendido a Nabucodonosor. E sabe o que eles fizeram? Não, Zedequias, o rei de Israel, foi buscar aliança com o Egito, com a Síria, o império que já tinha já sido dizimado pelo Império Babilônico, porque na verdade Babilônia derrotou os assírios no ano 612, lá com a queda de Nínive, a cidade, a grande cidade, a capital do Império Assírio. Nabopolassar, né, o pai de Nabucodonosor. O Império Babilônico naquela época estava o quê? Em ascensão. E
esses três impérios, a Síria e Babilônia e o Egito, eles lutavam pela região da Palestina ali. E o que aconteceu? O povo foi buscar o quê? Ajuda com o Egito, a Síria. O Egito já tinha escravizado o povo de Deus. Imagina, você já pediu ajuda ao seu inimigo? Veja aqui, queridos, olha o que está escrito aqui em Lamentações capítulo 5, verso 6. Jeremias está declarando as desgraças que estavam acontecendo no meio do povo. O povo chegou a pedir o quê? Aos egípcios e aos assírios: estenda-nos as mãos, pelo amor de Deus, para não nos fartarem de pão. O povo teve que pedir o quê? Aos inimigos: nos ajuda a Síria, nos ajuda Egito, nós vamos morrer, as mulheres estão comendo os filhos. E o que eu acho mais interessante nessa história toda é que a profecia não parou por aí. Porque houve uma terceira destruição. Essa eu acredito que é a mais famosa de todas. Houve uma terceira destruição, meus irmãos. E o profeta Daniel, tá? O profeta Daniel, no capítulo 9, verso 27, já tinha advertido o povo: ó, Nabucodonosor veio e destruiu a cidade. Vocês vão ficar 70 anos lá cativo. Vocês vão voltar, vai reconstruir a cidade, vai reconstruir o templo de Salomão, que o templo de Salomão tinha sido destruído. Eles vão reconstruir o templo, né, melhor dizendo, o templo que foi chamado agora de Zorobabel. Mas vai vir um povo, uma nação feroz, e vai destruir de novo a Jerusalém. Sabia disso? Daniel capítulo 9, verso 27. Lá tinha essa profecia. E essa profecia se cumpriu, meus irmãos, ali no primeiro século. Olha aqui que coisa interessante. No livro de Lucas, no capítulo 19, no verso 41 até o verso 44, nós encontramos as seguintes palavras ali de Cristo. Presta muita atenção aqui. Jesus estava ali chegando à cidade de Jerusalém. Ele estava ali no monte ali, do Monte das Oliveiras. A vista de lá era muito boa, porque dava para ver a cidade inteira. E aí Jesus entra em Jerusalém, ele tem aquela entrada triunfal, as pessoas ali aclamando Jesus, ele deixou toda aquela aclamação ali acontecer, porque na verdade eles estavam esperando um Messias político, que fosse marchar na frente de Israel e derrotar eles, e derrotar os romanos. Mas Jesus, vendo tudo aquilo, meus irmãos, ele olhou para a cidade, o que ele fez? Chorou. Poucas vezes na palavra de Deus você vai ver Jesus chorando. Poucas vezes. E aqui está um momento. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos no teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Meus irmãos, quando Jesus chamou os discípulos ali para poder conversar sobre essa destruição aqui de Jerusalém, porque para destruir a cidade de Jerusalém, meus irmãos, os muros, o templo, era quase impossível. E as pessoas achavam que era quase impossível que isso acontecesse. Tanto é que os discípulos, eles acharam até que era o fim do mundo. Que Jesus falou: não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Eles até perguntaram: mas Senhor, qual que é o sinal da tua vinda? Conta para nós. Não é? Mateus capítulo 24, o texto paralelo nos diz isso. E aí Jesus, meus irmãos, estava profetizando. O povo não estava enxergando. Se eu disser para vocês, vocês não vão conseguir entender. As pessoas não vão conseguir ver, não vão conseguir entender o que os olhos de Jesus estavam ali conseguindo ver. A destruição de novo de Jerusalém. Meus irmãos, quando Deus vai destruir uma pessoa, uma nação, um povo, o que Deus faz antes? Quem se arrisca a dizer? O que Deus faz antes de destruir? Faz o quê? Avisa. Deus enviou quem? João Batista? O que eles fizeram com João Batista? Mataram João Batista. Deus se encarnou, veio aqui a essa terra na pessoa de Cristo, pregou a mensagem, o que eles fizeram? Mataram Jesus. E aí não parou. Deus enviou agora os discípulos foram pregando por todo o vasto império romano daquela época, tanto é que Paulo chegou a dizer em Colossenses capítulo 1, verso 23, irmãos, sem internet,
sem Facebook, sem Instagram, sem ônibus, sem nada, sem helicóptero, avião, nem nada, conseguiram pregar o evangelho ao mundo inteiro daquela época. Para vocês terem uma ideia de quanto que os apóstolos trabalharam naquela época. Os discípulos pregaram o evangelho, meus irmãos, por toda parte, ensinando que Jesus era o Salvador, porque tinha muitos falsos messias naquela época. E o que eles fizeram com os apóstolos? Mataram também os apóstolos. Deus avisou aos judeus e toda a cidade de Jerusalém: vai ser destruída. A cidade vai ser destruída, meus irmãos. Agora eu faço uma pergunta para vocês, uma outra pergunta. Todas as pessoas pereceram nessa destruição de Jerusalém aqui, que Jesus disse? Não. Tinha um remanescente, não tinha? Tinha um remanescente. Em todos os lugares da Bíblia, não sei se você já reparou, tem um remanescente. Na destruição lá de Samaria, tinha um remanescente. Na destruição de Jerusalém, a primeira, tinha um remanescente. Né? O capítulo 9 de Ezequiel nos diz isso. Somente aqueles que suspiram e gemem seriam selados por Deus. E também aqui tinha um remanescente. Veja bem aqui o texto. Lucas, no capítulo 21, no verso 20 e verso 21, diz assim. É Jesus dizendo, tá? Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Essa foi a mensagem de Jesus. A mensagem foi dada. Aquelas pessoas que se atentaram à voz de Jesus, se refugiaram ali para uma cidade chamada Pela. Ficava ali a 30 quilômetros ao sul da Galileia. E essas se salvaram, porque... E não foi muitas pessoas não, foram poucas que se salvaram da destruição de Jerusalém, pelos exércitos romanos. Meus irmãos, eu não sei se vocês já conhecem aí um historiador judeu lá do primeiro século, chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo, meus queridos, presta muita atenção aqui, não deixa que nada te atrapalhe nesse momento. Flávio Josefo, ele viveu o cerco de Jerusalém lá pelos romanos. Ele estava presente lá. Ele disse que a cena foi tão impressionante porque quando o Império Romano fez o cerco na cidade de Jerusalém, Tito, o general, ele não queria destruir o templo. O próprio Tito, Flávio Josefo chega a dizer que o próprio Tito disse que ele não queria destruir o templo. Mas alguém maior que Tito, meus irmãos, já tinha profetizado que não ficaria ali pedra sobre pedra. Até ele reconheceu isso. E Flávio Josefo, meus irmãos, ele chegou a dizer que os judeus começaram a revirar os esgotos, à procura de alimento, porque não tinha. Nada entrava, meus irmãos, nada saía da cidade. Imagina ali os judeus mexendo no esgoto, procurando alguma coisa para comer. Porque quando uma pessoa está com fome, meus queridos, o estado normal dessa pessoa muda totalmente. Eu vi um caso recente de um irmão dizendo que lá na África tem pessoas ali que os africanos, alguns países ali, muitos pobres, o que eles fazem? Eles pegam um papelão, passa ali na água podre e come para dar uma satisfação no estômago ali. Porque é horroroso, meus irmãos, é uma dor horrorosa. O estômago ali se encontrando, fechando. E aí Flávio Josefo diz que os judeus começaram a procurar no esgoto alguma coisa para comer. Sabe quantas pessoas pereceram na destruição de Jerusalém? Nessa destruição aí do ano 70? Flávio Josefo chega a dizer que foi 1 milhão de pessoas pereceram na destruição de Jerusalém. E outras 97 mil foram levadas cativas pelo general romano. E essas pessoas, até os romanos usaram para construir o Coliseu Romano, que virou uma das maiores atrocidades para poder matar os cristãos, lá do primeiro século. Sabia disso? Os judeus que foram levados cativos foram para construir o Coliseu Romano. Agora, veja bem aqui o que a serva do Senhor descreveu sobre a destruição de Jerusalém. Está no livro Grande Conflito. No livro Grande Conflito, na página 25, estamos chegando aqui na parte principal da nossa mensagem. Presta muita atenção. No Grande Conflito, na página 25, a serva do Senhor escreveu uma coisa aqui interessante. A profecia que Jesus proferiu sobre Jerusalém era o quê, queridos? Era o quê? Dupla em seu sentido. Era dupla. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém no ano 70, de igual maneira representava
os terrores que iriam assolar o mundo nos últimos dias. Era dupla. Você percebe ali em Mateus 24, Jesus uma hora fala da destruição do templo, outra hora ele fala da destruição do mundo. Ele mesclou as duas coisas. E a serva do Senhor diz, é duplo o sentido dessa profecia. E se essa profecia, meus irmãos, aconteceu, pelo menos na história, nós já detectamos aqui, 3 vezes, Jerusalém e Samaria, 2 cidades e um mesmo destino. 3 vezes, meus irmãos. O povo de Deus lá do norte foi destruído. As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, foram destruídas. 2 vezes o templo foi destruído. O povo ficou com tanta fome que comeu os filhos, revirou os esgotos. E se essa profecia é um duplo sentido, o que pode acontecer nos nossos dias? A mesma coisa. Aqui a serva do Senhor completa também, aqui no grande conflito, na página 36, só que tem um porém aqui, tá? Tem um porém. Isso que aconteceu com o reino de Israel, o reino de Judá, foi senão o quê? Uma pálida sombra. Veja bem o texto. A profecia do Salvador, relativa ao que deveria acontecer com Jerusalém, vai ter um outro cumprimento, do qual todas as terríveis cenas que lá aconteceu, foi senão o que, queridos? Uma pálida sombra. Então, se você quer saber o que vai acontecer nos nossos dias aqui, o que você tem que fazer? Estuda o que aconteceu lá na destruição de Jerusalém. Estuda o que aconteceu em Samaria. Vai acontecer de novo, queridos. Eu sei que é difícil isso, né? A gente aceitar isso, mas seja mais claro, tá bom, eu sei que você deve estar pensando assim, não, irmão, seja mais claro, o que você está querendo dizer com isso? Olha aqui, queridos, um outro texto aqui da serva do Senhor. Presta muita atenção aqui agora. Presta muita atenção aqui, não deixa que Satanás tire a sua atenção. Eu acredito que ele não está aqui, porque o Espírito Santo está aqui, não deixa ele chegar perto. Mas veja bem aqui. Repetidas vezes o Senhor tem dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro, meus irmãos, aqui está a profecia, pois no futuro o problema de comprar e vender será o quê? Será fácil? Vai ser o quê? Vai ser difícil. O problema de comprar e vender no futuro... O que é isso aqui, queridos? O que é isso aqui? O que lembra isso aqui para vocês? O problema de comprar e vender vai ser difícil. O que lembra isso aqui? Decreto dominical. Exatamente isso. Decreto dominical, meus irmãos. Veja bem, eu não vou me deter aqui sobre a questão de como sair para as cidades, sair para os campos, o como fazer, porque eu tenho um vídeo no meu canal lá do YouTube. Se vocês quiserem acompanhar depois, né, devemos sair ou fugir das grandes cidades. Aí vocês acompanham lá no nosso canal, nós falamos já sobre isso, de forma mais propriamente dita ali, de forma mais intensa. Mas, veja bem, se o decreto dominical desse agora, meus irmãos, se acontecesse agora, nesse exato momento aqui, que eu estou aqui, quem não está se preparando, o que iria acontecer conosco? O que iria acontecer? Irmãos, eu não acredito que... Eu vou ser sincero, tá? Não é que eu sou descrente na palavra, não é isso. Mas eu não acredito que as mulheres, as irmãs que estão aqui na nossa igreja hoje, que elas vão comer os filhos delas. Eu não acredito nisso. Aconteceu na palavra de Deus, é verdade, é um fato, mas eu não acredito que isso vai acontecer agora. Sabe o que vai acontecer agora, meus queridos, nos nossos dias? Vou falar para vocês o que vai acontecer. Pessoas vão negar a nossa fé porque não vai ter nada para comer. Ela não vai poder comprar e nem vender. Ela não vai poder comercializar nada. Se desse o decreto dominical agora, meus irmãos, a maioria do povo adventista estaria perdido. Talvez, quem sabe, até eu que estou aqui pregando. Não se iluda, nós não vamos comer os nossos filhos. Não é isso. Mas nós vamos negar porque, veja, quem vai deixar o filho aqui passar fome? Vou ter que transigir com a lei de Deus. Vou ter que receber o sinal na mão, na testa é por aceitação. O povo lá de fora vai receber o sinal na onde? Na testa. Por quê? Por que o sinal de Satanás é dado na testa e nas mãos? Os irmãos já repararam? Na testa é o quê? Sinal de aceitação. O povo do mundo, os católicos, os protestantes, os ímpios, os ladrões, as prostitutas, os bandidos, os políticos, esses vão aceitar na testa. Mas na mão, meus irmãos, é sinal de quê? De trabalho, de transigência. Na mão quem vai aceitar, sabe quem que vai ser? Os adventistas.
Os adventistas vão aceitar, a maioria, né? Não é eu que estou dizendo, é a serva do Senhor que diz isso. Muitos dos que estão aqui no nosso lado vai passar para o lado de Satanás. Porque quem, meus irmãos, vai querer ver a pessoa ali, o filho, morrendo de fome? Ela não tem recurso nenhum. E o texto continua dizendo: devemos começar agora a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Saí das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas, e estareis livres da interferência dos inimigos. E aqui a serva do Senhor deixou uma coisa bem clara aqui para mim e para você. Quem já leu o livro, ali, o Eventos Finais, sabe do que eu vou dizer. Meus irmãos, por que nós temos tanta dificuldade hoje de criar os nossos filhos aqui nas cidades? Porque a serva do Senhor disse que criar um filho aqui na cidade é 10 vezes mais difícil do que criar um filho no campo. Porque quando o filho não tem nada para fazer, quando ele não está ali no período da escola, e às vezes ele não tem nada para fazer, aprende na rua as maldades, ou até mesmo aprende na escola. E então se torna 10 vezes mais difícil de criar um filho aqui nas cidades. Quem é pai sabe o que eu estou dizendo. Não há uma, ela chega a dizer ainda, não há uma família, meus irmãos, que seja beneficiada, não há uma família entre 100 que seja beneficiada mentalmente, espiritualmente e fisicamente por estar aqui nas cidades. Como eu disse para vocês, eu não vou me deter aqui na questão de como sair e tal, etc. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui, veja bem que coisa interessante. Eu conheci essa mensagem já tem 5 anos. Não essa aqui, a mensagem nossa, a nossa mensagem. A mensagem é mais profunda, não. E eu investi, irmãos. Eu comprei uma casa, um apartamento, aqui no centro de Belo Horizonte. Investi muito dinheiro. Se eu tivesse conhecido essa mensagem aqui antes, o que eu teria feito? Eu teria comprado um terreno no campo. Eu seria considerado rico aí, irmãos. Tivesse aí um terreno aí de 3 mil metros. Rico entre aspas, tá? Não estou pregando aqui teologia da prosperidade. Mas eu seria rico porque eu teria um lugar já para mim poder me retirar, plantar, pelo menos para mim ir ao final de semana, olhar como que está a minha colheita, minha lavoura, minhas plantações. Mas a mensagem não foi dada para mim. Eu fui aprender isso bem depois, quando eu já estava na fé. Se tivesse sido dada no início, eu já teria resolvido esse problema. Irmãos, quando a minha esposa está aqui de prova, aqui, ó. Pergunta ela aí no final do culto, se vocês quiserem. O que eu tive que fazer? Recebi a mensagem, coloquei uma placa de vendas lá na minha casa. Sabe quem que foi as pessoas que mais foi contra? Os irmãos adventistas. Da minha igreja lá, irmãos, teve pessoas que falaram, amigos adventistas falaram: irmão, você é doido, você custou a conquistar isso, coisas de anos, você vai vender agora, você vai ir sem rumo do nada. Irmãos, na página 108 do livro Patriarcas e Profetas, a serva do Senhor disse que era muito difícil para Ló largar todas as coisas. Era muito difícil de sair um errante, sem sentido, à deriva, destituído de bens, era muito difícil para Ló. E ele interferiu na salvação da vida da família dele, irmãos, inclusive da mulher. Eu acredito que na hora do juízo de comprovação, lá no milênio, eu acredito que vai ter algumas lamentações, nós vamos estar no céu sim, mas eu acredito que vai ter, porque eu não acredito que a pessoa ela transforma ao ponto de virar uma máquina. O maior fato que comprova que nós vamos continuar com sentimentos é que na hora da destruição do terceiro juízo, o que vai acontecer conosco? Jesus vai enxugar o quê? Dos nossos olhos toda lágrima. Eu fico imaginando, meus irmãos, ali, na hora do juízo de comprovação, Jesus mostrando o livro ali das obras da mulher dele para ele. A mulher de Ló perdeu a salvação por causa da indecisão dele, meus irmãos. Era muito difícil para ele sair. Deus enviou a mensagem para Ló. E o que ele fez? Não, vamos ficar aqui, é mais fácil. Meus irmãos, por incrível que pareça, as pessoas que mais rejeitam as nossas mensagens somos nós mesmos. Prega sobre saúde aqui para você ver. Daqui um dia eu vou ser apedrejado aí em algum lugar, eu não sei. Talvez você apedrejado. Irmãos, raciocina comigo uma coisa, por favor. Se hoje nós estamos com dificuldade de deixar coisas aparentemente fáceis, eu não consigo largar hoje a carne, meus irmãos. Não consigo largar um refrigerante. Eu vou conseguir largar minhas casas.
meus carros de luxo, minhas mansões, meu trabalho. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, meus irmãos. Eu tenho que preparar para a grande crise a que hora? É quando chegar? Não. O problema de comprar e vender vai ser difícil. A serva do Senhor disse que vai ser difícil. Eu estou falando isso, meus irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque tem adventistas que têm 3 carros, casas aqui na cidade, mas não quer investir num terreno no campo. Não quer. Tem condições até já de ter saído, de ter comprado um terreno, de ter começado a plantação. Tem irmãos do nosso meio que já estão fazendo isso. A mensagem já foi dada há 150 anos atrás. E a pessoa não quer. Está com dificuldade de largar coisas aparentemente fáceis hoje, queridos. Na hora da crise, nós vamos estar vivendo o maior conflito de Cristo e Satanás na história dessa terra. Aquilo que aconteceu com Jó lá é um lixo, meus irmãos. Eu mesmo fico lendo a história de Jó aqui e fico muito bonito o testemunho de Jó. Eu acho incrível. Mas aquilo ali que aconteceu com Jó, meus irmãos, comparado ao que vai acontecer com nós aqui na grande tribulação, aquilo é um lixo, aquilo não é nada. Não é nada. A serva do Senhor diz que o que aconteceu lá em Jerusalém é uma pálida sombra do que vai acontecer no nosso tempo. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? É mais fácil ouvir as mensagens de autoajuda. Nós estamos num tempo, queridos, que não era para estar pregando essas mensagens de autoajuda. É mais fácil atender a isso. É gostoso. A gente fica... Tem muita gente, na verdade, eu penso o contrário. Eu acho que tem gente, na verdade, da nossa igreja que está desviando antes da hora. Você sabe por quê? Porque não está sendo alimentado pelo alimento certo do seu tempo. Não está, porque a pessoa vem na igreja, busca ser alimentada, chega aqui, parece que ela foi para um psicólogo, um psiquiatra, aí ela abandona a fé mesmo. A verdade não penetra no coração dela. E veja aqui, queridos, agora eu quero trazer um texto para vocês aqui. A serva do Senhor, estamos chegando ao final da nossa mensagem, tá? A serva do Senhor, ela teve algumas visões de Deus, né? Deu para ela algumas visões de algumas reuniões de Satanás e seus anjos. Quantos acreditam nisso aqui? Levanta a mão. Ellen White foi revelada ali de algumas visões, de algumas reuniões de Satanás com os seus anjos. Aquilo que Satanás estava arquitetando fazer comigo e com você hoje. E aqui ela relatou que no livro Profetas e Reis, presta bastante atenção aqui no texto que nós vamos ler aqui nesta manhã. Satanás diz: assim o mundo tornar-se-á meu. Isso aí ele dizendo para os demônios lá, numa das reuniões. Eu serei o governador da terra, o príncipe do mundo. Controlarei assim as mentes sob o meu poder, para que o sábado de Deus seja um objeto especial de desprezo. Eu vou trabalhar na mente das pessoas para que o sábado seja um objeto especial de desprezo. Prega sobre o sábado para um evangélico para você ver. Isso é coisa de Antigo Testamento. Isso daí não serve mais. Isso é Antiga Aliança. Isso é coisa de judeu. Aposto que vocês já ouviram falar disso, não já? Todos aqui já ouviram? É desprezo. O mundo está desprezando a lei de Deus. Os israelitas desprezaram os mandamentos de Deus. Você viu lá o que aconteceu, né? E aí o que vai acontecer no nosso tempo? É derramamento das 7 pragas. Meus irmãos, essa Covid aí que veio aí, é Deus deixando cair gotas das 7 pragas na terra, para talvez, quem sabe, alertar o povo de Deus, para o povo tomar uma decisão de se preparar para os eventos finais. Deus está segurando os ventos, queridos, os ventos lá do Apocalipse capítulo 7, para que eu e você não sejamos destruídos. Porque o mundo aí fora vai ser destruído. Porque Deus quer? Não. Deus envia, antes de Deus destruir, o que ele faz? Envia uma mensagem. E aqui o texto continua. Um sinal, ele fazendo a pergunta, né? Um sinal, eu farei a observância do sábado do 7º dia, um sinal de deslealdade para com as autoridades da terra. E o texto continua. As leis humanas serão feitas tão rígidas que os homens e mulheres não ousarão observar o sábado do 7º dia. Isso é o diabo dizendo. Não é eu que estou inventando ou a serva do Senhor. Pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário,
eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. Foi o que eu falei com vocês aqui agora. O que eu falei, irmãos? Estou tirando coisa da minha cabeça? Não. Eu não acredito, talvez, que muitos de nós vamos comer os nossos filhos. Mas as leis vão ser tão rígidas, meus queridos. Eu vou estar no maior conflito de Cristo e Satanás na história do universo. E aí Deus está falando com você, prepara. Os que estão meio convertidos na questão da carne, meus irmãos, lá no livro Eventos Finais, sabe o que vai acontecer? Não vai andar mais com o povo de Deus no final dos tempos. É Deus enviando a mensagem do campo, preparar. Tem gente que está investindo, meus irmãos, aqui, tem gente que tem dinheiro e está investindo aqui na cidade. Jovens aí que estão com plano de casar, queridos, moram então de aluguel aqui, invistam num terreno no campo, compra lá, começa a plantar. Quem tem parente aí, começa a se preparar, sabe? Vá lá, vai no terreno, vai viaja aí. Eu sei que tem muita gente que tem parente, porque na hora da provação, meus irmãos, um carrapato, uma coisa minúscula, vai fazer eu voltar para a cidade, porque a pessoa não está acostumada. Ela não está acostumada a ver cobras, sapos, igual eu mesmo, eu tenho muito medo de sapo. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo de sapo, eu não escondo disso para ninguém. O que eu tenho que fazer, irmãos? Começar a me preparar. Eu tenho que viver, eu tenho que ir ali, começar a pensar nessas coisas. Isso é sério, meus irmãos. A serva do Senhor diz que o problema de comprar e vender vai ser fácil? Não vai ser fácil. Aí eu no maior conflito de Cristo e Satanás, eu em plena guerra, eu vou achar que no momento que der o decreto dominical, que você sabe, né? O decreto dominical tem quantas fases? Tem 2 fases. Muita gente até não sabe disso, tá? Mas o decreto dominical tem quantas fases? Tem 2 fases. A primeira fase, meus irmãos, a serva do Senhor diz lá no livro Verdade sobre os Anjos, pode ler lá, na página 267, a serva do Senhor, que o decreto dominical, a princípio, vai ser o quê? Paz. Vai ser algo bom. Os políticos vão ver uma coisa boa naquilo. Os religiosos, os protestantes, os católicos, até os muçulmanos, os ateus. Realmente a gente precisava de um dia mesmo para descansar com a família. Vai ser algo de paz, queridos. O primeiro momento do decreto dominical vai ser paz. Você sabe por que eu e você vamos ser perseguidos? Porque todo mundo vai estar numa harmonia muito bonita. Parece até que a gente vai viver um pedaço do céu aqui na terra. E aí um pequeno povo vai discordar. Não, eu não concordo com isso aí não. Eu não acho. Não é esse o dia de adoração. É o sábado, não é o domingo. O que você acha que vai acontecer comigo e com você? Essa é a segunda fase do decreto dominical. Meus irmãos, não se engane. O pão vai ser dado e as águas vão ser certas. É depois do fechamento da porta da graça. Tem muita gente que confunde isso no nosso meio. Satanás está infiltrado dentro da nossa igreja, irmão. Tem pastor que não prega essas mensagens. Tem ancião que não prega essas mensagens. Líder não prega a mensagem. Sabe por quê? Isso é o diabo que está infiltrado no meio do nosso povo. Porque o povo não pode ouvir a mensagem. Não confunda, a segunda fase do decreto dominical vai ser um tempo difícil. Vai ser um tempo difícil por quê? Porque eu e você vamos discordar. Nós vamos discordar, nós não vamos aceitar isso. Se nós estivermos firmes na fé que eu estou falando, nós vamos discordar. Muitos de nós vamos ser mártires nessa hora aí. Que vai ter um decreto de morte, mas o decreto de morte vai vir depois do fechamento da porta da graça, lá entre a segunda e a terceira praga. Aí já ninguém morre mais. Muitas pessoas vão retirar para os campos nessa hora aí, fugindo aí das 7 pragas. Mas eu acredito que até aqueles lá da hora 1/10, o povo de Deus não, ele tem que se retirar antes. Ele tem que preparar antes, tem que ter um lugar de refúgio antes. É ou não é? Eu estou falando bobeira aqui. É a verdade. E aí você acha que você vai estar no ápice, no clímax, do maior conflito entre o bem e o mal aqui na Terra. Pessoas vão estar aí sendo martirizadas lá, ali na rua, porque não estão concordando com o decreto. E eu aqui sentado na minha cadeira, aqui na minha casa, preparando a minha malinha para poder pegar minha esposa e sair para o campo. É quase impossível, meus irmãs, disso acontecer. Eu vou ser sincero, é quase impossível. Eu vou estar, no clímax do conflito entre o bem e o mal, e lá eu vou ver pessoas sendo martirizadas ali. Não, vamos embora, vamos agora. Eu vou preparar tudo agora. É isso que vai acontecer? O que vai acontecer comigo? Se eu sair na rua, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser mártir. E se eu for mártir, que Deus abençoe que eu seja um mártir
a favor da verdade, porque a serva do Senhor diz lá no livro, se eu não me engano, é Atos dos Apóstolos, página 319, que vai ter os mártires presunçosos. Sabia disso? Vai ter os mártires presunçosos, aqueles que vão morrer, mas não é por amor da palavra. Vai ter até 2 grupos de mártires. Os servos de Deus mesmo que vão dar a vida pela mensagem e os presunçosos. E aqui Satanás falou, meus irmãos, nessa reunião com os demônios. Pelo temor da falta de alimento, porque a pessoa não vai poder comprar e nem vender, de vestuário, o que nós vamos fazer? Ceder ao decreto. Muitos de nós vão ceder. A verdade é essa. Não vai aguentar ver o filho passando fome, dificuldade. Se não está preparando agora, se eu tenho preguiça de estudar a Bíblia agora, se eu tenho preguiça de ler os livros da serva do Senhor agora, o que vai acontecer comigo é destruição, calamidade e desgraça. Eu vou ser atingido pelas 7 pragas. Eu e todos nós aqui que não estamos preparando. É isso que vai acontecer. Foi o diabo que falou, irmãos, aqui, ó. Vai ter pessoas que vai se entregar no decreto, porque as leis vão ser muito rígidas. E aí ele completa, né, a frase: a terra estará inteiramente sob o meu domínio, meus irmãos. E uma coisa interessante aqui: o objetivo de Satanás é o quê? Dominar a terra, porque é o único local que ele entrou, é o único local que ele domina no universo inteiro, é aqui na terra. Nos outros mundos, lá no céu, ele foi expulso de lá. Ele foi expulso de lá. O único lugar que ele domina é na onde? Aqui na terra. Meus irmãos, na página 224 do livro Desejado de Todas as Nações, a serva do Senhor, ela disse que quando João Batista começou a pregar no meio do povo, arrependei-vos, pois está próximo o reino do céu. Sabe o que o diabo fez? A serva do Senhor diz assim, que ele temeu o reino dele. João Batista sozinho pregando, meus irmãos, ele achou que aquele ali seria o fim dele. Porque Jesus estava vindo, João Batista pregando, o diabo não tinha as revelações do livro do Apocalipse, ele não sabia do futuro. O diabo, só com a mensagem de João Batista, o que aconteceu? O diabo temeu o reino dele. Nossa, acho que agora que eu vou ser destruído. Se João Batista sozinho, meus irmãos, estivesse pregando na nossa era aqui, o decreto dominical já tinha dado, o alto clamor já tinha descido. Eu tenho certeza absoluta. Mas por que até agora não chegou? Não se engane, meus irmãos, Jesus Cristo não precisa mais de profecia, tá? Ele não está limitado mais a nenhuma profecia para ele voltar a essa terra. 1844 foi a última profecia de tempo. Ele precisa agora o quê? De um povo. Ele precisa de um povo agora determinado em pregar essa mensagem e, acima de tudo, o quê? Viver, porque se eu prego e não vivo, adiantou nada. Se eu vivo, tenho conhecimento e não prego, pior ainda. Pior ainda, porque eu não estou divertindo as pessoas, vou ser destruído junto com elas. E aqui eu quero ler com você o último texto dessa manhã. Está no livro Grande Conflito, na página 605. Para a gente finalizar a nossa mensagem. Na hora do decreto dominical, queridos, quando deram o decreto dominical, a serva do Senhor falou esse texto aqui nesse contexto, num contexto onde já tenha sido dado o decreto dominical. Até aqui, ou seja, até no decreto, quando se cumpriu o decreto, olha que coisa interessante. Os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como o quê? Simples o quê? Alarmistas. Não é? É verdade? É a verdade. Os irmãos têm que ver o tanto de pessoas que já falou que eu sou alarmista. Isso é alarme. O irmão está pegando texto fora do contexto. Eu fui pregar numa certa igreja que o irmão falou assim: o irmão está tirando texto da serva do Senhor fora do contexto. Isso aí não vai acontecer agora. Não é agora. A pessoa quer ficar aqui na terra, irmãos, porque está bom aqui. Mas está bom, eu tenho um carro de luxo. Eu estou formando na faculdade. Eu tenho um emprego bom. Tenho uma casa boa. Que a pessoa quer ir para o céu? Uma coisa que ela nem viu, ela está indo pela fé. Eu quero ficar aqui na terra, é isso. Não, isso aí é alarmista. Irmãos, agora muito cuidado aqui. Tem muitas pessoas realmente que são alarmistas. Tem pessoas na internet, toda hora eu vejo isso, né? Tem alguns pregadores aí de YouTube que fazem isso. Fica marcando data para a volta de Jesus. E você já deve ter visto, né? Ah, não, Jesus vai voltar em 2027. Ah, não, Jesus vai voltar em 2031. Ah, não, Jesus vai voltar em tal. Irmãos, não se engane com isso. Não é para marcar data. A serva do Senhor disse que não é para marcar data. Eu preciso de transformar a minha vida, não é ficar marcando data.
Porque tem pessoas que ficam aí marcando data para a volta de Jesus. Não tem mais data, meus irmãos. Deus precisa agora só de um povo. Depois de 1844, não precisa mais de cumprir profecia de tempo. Alarmistas nós temos mesmo. Mas Satanás faz o quê? Eu uso esses alarmistas aí para confundir os verdadeiros servos de Deus que estão pregando a mensagem para o povo desconsiderar a mensagem, igual foi no tempo do profeta Jeremias. Igual foi no tempo de Elias. Igual foi no tempo de Jesus. Aí Satanás sabe, ele usa o quê? Os falsos profetas para confundir o povo. Ah, não vou acreditar nisso não, que isso é alarmismo. Isso aí não vai acontecer agora não, isso aqui é daqui 300 anos que vai acontecer. E aí ela continua dizendo, suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, de que a igreja e o Estado se uniriam mais uma vez para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas como o quê? Sem fundamento e absurdas. Eu já vi pessoas falando comigo, irmão, você é um cara, né, aparentemente aí, inteligente, como que você acredita numa coisa dessa? Como que você acredita numa coisa dessa? Nós temos as constituições aí do Brasil, dos Estados Unidos. Isso é impossível de acontecer. Já falaram comigo? A China que vai dominar o mundo. Já viu isso? A China que vai dominar o mundo, nunca que os Estados Unidos vai continuar. Mas está aqui, ó, a serva do Senhor diz que o quê? As pessoas são consideradas alarmistas, essas predições são absurdas e sem fundamento nenhum. Mas está aqui, ó, o resultado disso. Em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Mas o povo deseja que lhes falem coisas agradáveis, e a verdade clara e pura não é aceita. O que é mais fácil ouvir? O que é agradável para mim? Porque eu não preciso de mudança. Aí fica mais fácil para mim. Não precisa de eu mudar, não precisa de eu fazer. Se você, presta atenção, se você mexer com uma pessoa que não está consagrada, é a mesma coisa de mexer com um maribondo. É a mesma coisa. Se você deu uma mensagem para a pessoa, essa pessoa não está o quê? Consagrada, aqui no estudo da palavra, escrito da serva do Senhor, é a mesma coisa de mexer com o maribondo. É a mesma coisa. Vai ficar com ódio de você, vai te apedrejar, vai falar mal de você, vai falar que isso é alarmismo, isso é sem fundamento, isso é coisa absurda. Meus irmãos, quem acompanhou as notícias aí, ó, a chegada do Covid mostrou para nós que para o decreto dominical acontecer, ó, é assim. Esse papo de que as coisas, esse papo de que nós devemos salvar o planeta, de que o planeta está em caos, de que agora é todos, um por todos e todos por um, isso é papo de decreto dominical, queridos, não se engane. É papo de decreto dominical isso que vai acontecer. Quem está acompanhando a mensagem, quem está acompanhando o desenrolar das profecias, sabem que o que nós estamos pregando aqui é a verdade. E é isso que vai acontecer, queridos, com aqueles que não ouvirem atentamente as mensagens do Senhor para essa geração. Aquilo que aconteceu em Jerusalém, a serva do Senhor disse que foi o quê? Uma pálida sombra do que vai acontecer nos nossos dias.